Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula da ETBN. Muito obrigado pela sua participação, você que já está conectado aí com a gente, participando da aula, você que ainda não está conectado, mas que vai assistir essa aula depois, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar a unidade 2 do tema dos profetas menores, ok? Antes de começar, vamos fazer uma oração juntos, e aí nós vamos desenvolver e compartilhar aqui alguns princípios a respeito dessa unidade 2 desse tema tão importante que é os profetas menores. Tá bom? Vamos lá? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de aprender mais com o Senhor, de aprender mais com a Tua palavra e através da vida de homens que foram escolhidos pelo Senhor como profetas. Nos ajude, nos ensine, nos dê sabedoria nesta hora, em qualquer momento que seja que os meus irmãos estiverem assistindo essa aula, que possam realmente também ser cheios de sabedoria, cheios de conhecimento e ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá? Eu quero começar compartilhando com vocês aqui a tela. Vamos falar um pouco aqui a respeito... Isso, agora sim. Vamos então partir para a segunda unidade do nosso livro, que é o tema Profetas Menores. Nós falamos na semana passada um pouco a respeito dos outros profetas, nós falamos na unidade 1 a respeito de Oséias, de Joel, de Amós, né? Falamos um pouco a respeito deles, a respeito das mensagens que eles transmitiram através das suas vidas e através dos livros que escreveram. E nós compartilhamos um pouco a respeito de uma curiosidade, que eles são classificados como profetas menores, não porque eles são menos importantes que os demais profetas. Eles têm a mesma importância que os outros profetas. Eles são considerados profetas menores apenas pela quantidade de escritos que tem nos livros deles, né? Nós vamos falar hoje a respeito do profeta Obadias, Jonas e Miqueias. Se nós pegarmos, por exemplo, o próprio Obadias, nós vamos ver que ele tem apenas 21 versículos no livro dele, mas o ministério dele foi longo, teve muito tempo, muitos anos. Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Então, não é pelo fato de eles serem classificados como profetas menores que eles são menos importantes que os outros, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu já disse na outra aula também, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem falar com o pastor Marcos, ou fale direto comigo. Nós vamos estar sempre à disposição de vocês aí para o que precisarem, ok? Vamos lá. Profetas menores, nós vamos falar um pouco sobre inimizade, sobre preconceito e formalismo religioso em tempos de solidão. Esse é basicamente o tema dessa segunda unidade. Cada um dos livros vai falar a respeito de alguma coisa específica, tá bom? Vamos acompanhando, nós vamos aprender, nós vamos desenvolver um pouco esse pensamento e compartilhar um pouco desse tipo de aprendizado hoje aqui. Na parte da introdução, você vai ver aí logo na sua página 65, vai falar um pouco a respeito disso, vai começar falando a respeito disso. E vai dizer que nessa unidade, inimizade, preconceito e formalismo em tempos de solidão, serão analisadas as mensagens de mais 3 profetas menores, como nós já falamos, Obadias, Jonas e Miqueias. Os profetas que trabalharam na mesma linha de preocupação dos demais mensageiros analisados no livro, ou seja, eles trabalharam na mesma linha de preocupação que os outros profetas menores. Nas circunstâncias diferenciadas, é claro, que exigiam uma palavra específica da parte de Deus. Palavras que seriam provisões para necessidades presentes. O que nós vemos aqui? Que cada um dos profetas, nós também já falamos isso na última aula, cada um deles foram usados por Deus com a mesma preocupação, o mesmo estilo de vida do profeta, a mesma busca por Deus, o mesmo nível de obediência à palavra de Deus, porém, cada um foi usado por Deus em uma circunstância diferente, com uma mensagem diferente,
Mas algo que é muito interessante ao analisar a vida de cada um desses profetas é que mesmo eles vivendo em épocas diferentes, pregando, sendo usados por Deus para falar com um povo diferente, eles ainda assim, a mensagem deles, elas se juntam, elas se complementam. Então, nós vimos nas últimas aulas, falamos a respeito do amor, do juízo, né, da justiça social, e aqui você vai ver que os temas dos livros de cada um desses profetas, eles também parecem se alinhar. No final, na última aula, nós vamos ter visto os 12 profetas, e vocês vão ver que cada um dos temas, o que cada um dos profetas falaram, parece que vai se encaixando com o que o outro também dizia, entende? Então, eles foram usados por Deus em tempos diferentes, mas a preocupação era a mesma. E a circunstância, o tema também eram diferentes, porque exigia uma mensagem diferente para cada ocasião. Ok? Vamos começar então falando um pouco sobre o profeta Obadias. Obadias, ele fala contra a inimizade entre os irmãos. Depois nós vamos falar a respeito de Jonas, que fala um pouco a respeito do preconceito, e vamos falar um pouco também a respeito de Miqueias, que ele fala contra o formalismo religioso, tá? Nesse capítulo onde fala sobre Obadias, será estudada a profecia dele, de Obadias. Apesar de breve, como eu disse para vocês, o livro de Obadias só tem um capítulo, é apenas 21 versículos, mas é uma mensagem muito profunda. Trata de um tema que todos os tempos esteve presente no relacionamento entre as nações, que é a inimizade. A mensagem de Obadias é o veredito de Deus dirigido aos edomitas, por não terem permitido o tratamento de Deus no que diz respeito aos seus relacionamentos. Edom, vamos começar por partes, né? A parte de inimizade, que é o que trata o livro de Obadias, é um tema assim muito atual. Por que é muito atual? Você vai ver que a inimizade é sempre o principal tema, o principal causador de muitas guerras, de muitos conflitos hoje em dia, da quebra de relacionamentos entre muitos governos, entre muitos povos ainda hoje. É só você analisar os países que estão em guerra. Se a gente analisar assim, ó, de forma bem clara, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver lá na década de 50, onde teve a Guerra da Coreia. Um lado era comunista, o outro lado não era, o outro lado era mais capitalista, e houve aquela guerra, outras nações entrando no meio, e até que as Coreias se dividiram. Até 1 ou 2 anos atrás, eles não se falavam, eram totalmente inimigos um do outro. Até hoje ainda tem uma fronteira muito fechada nos países, nos dois países. Quem está na Coreia do Norte não pode passar para a Coreia do Sul, quem está na Coreia do Sul não pode nem quer ir para a Coreia do Norte, a não ser que seja por causa da sua família. Mas por que começou tudo isso? Pela inimizade. A falta de amizade, a falta de um relacionamento saudável entre um povo só. Nós não estamos falando nesse exemplo que eu estou usando da Coreia, nós não estamos falando sobre dois povos separados. Nós estamos falando de um povo só, de uma nação só, que devido à inimizade eles acabaram se enfrentando, acabaram guerreando e estão separados até hoje, né? Uns 2, 3 anos atrás, o presidente americano, o Donald Trump, ele tentou fazer um acordo de paz, parece que começou a desenvolver e está indo bem devagar, mas está desenvolvendo esse acordo de paz entre eles. Mas a mensagem de Obadias é exatamente sobre isso, sobre essa inimizade. Mas ele é mais específico para o povo edomita, porque eles não aceitaram o tratamento, eles não aceitaram a correção de Deus. E aí nós vamos procurar um pouco mais à frente quem eram os edomitas. Vamos ver um pouco a respeito dessa questão histórica. A história é uma excelente ferramenta para a compreensão da mensagem do profeta Obadias. Como já foi sinalizado, este profeta fez pronunciamento acerca do modo hostil dos edomitas se relacionarem com os israelitas. Os edomitas eram uma nação descendente de Esaú. Então, para que a gente possa entender direito isso, a gente vai ter que acabar voltando lá no livro de Gênesis, e eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês. Você vai ver aí na página 68, 69
e até na página 70 e 80, 70 e 71 do livro de vocês, alguns contextos, algumas referências em relação a esses dois. E você imagine só, uma nação igual a Israel, que tem, historicamente falando, 5, 6 mil anos de história, vamos dizer assim, história moderna, né? Porque se nós formos analisar a história mais antiga, vai muito mais tempo. Mas imagine tratar da história de uma nação dessa, a gente não teria tempo suficiente para isso. Mas, para vocês entenderem, vocês se lembram lá em Gênesis, que nasceu Isaac, filho de Abraão, de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Houve aquela confusão entre os dois, desde o ventre da mãe, os dois já brigavam. Já havia uma palavra de Deus dizendo que um seguraria o calcanhar do outro, um arrumaria confusão com o outro, aquela história toda que você já conhece. Mas daquele momento em diante, quando eles se separaram, Jacó foi para um lado, Esaú continuou ali junto com os seus pais, e aquela luta, porque Jacó roubou a primogenitura, roubou depois a bênção do irmão, e todo aquele contexto assim ruim que ficou, todo aquele clima ruim que ficou entre eles, gerou uma amargura muito grande. No entanto, que quando Jacó fugiu, a promessa de Esaú era: eu vou matar o meu irmão, só vou esperar meu pai morrer e eu vou matar o meu irmão. Os tempos passaram, Jacó se tornou Israel. Depois de um tempo, já havia uma grande família, ele se reconciliou com seu irmão, só que as nações elas já estavam formadas. A palavra, a profecia de que eles teriam assim problemas um com o outro, já estava certo. Se você olhar os registros do Antigo Testamento, diz que aquela semente de inimizade foi o que gerou os descendentes de Esaú, que é o que se tornou o povo edomita, o povo de Edom. Isso você vai ver em Números, você vai ver em Crônicas, você vai ver até no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, você vai ver basicamente em todo o Antigo Testamento, principalmente na parte da lei e no começo ali dos livros históricos, ok? E uma das palavras que mais pode nos trazer uma analogia a respeito disso, dessa guerra toda que havia entre eles, é que foi se passando o tempo, foi se passando todos os anos, e o povo ele ainda vivia um inimigo no outro. Se você olhar em Salmos, acho que tem até aqui no livro de vocês, no Salmo 137, versículo 7, o salmista ele vai dizer assim, ó: lembra-se, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ou seja, era desejo do povo de Edom acabar com Israel. Essa guerra já era antiga, já fazia tempo, então era desejo do povo de Edom acabar com Israel. Isso não era novidade para eles, certo? Então, vamos ver um pouquinho mais das causas dessa inimizade toda, né? O profeta Obadias faz um levantamento das causas da inimizade existente no modo de sentir e de agir dos edomitas. É provável a existência de outras razões que convergiram para o florescimento de sentimentos maus no coração daquele povo. Todavia, quando a gente olha para os textos, quando a gente olha para a história, nós vamos ver que alguns dos poucos, um dos principais motivos, uma das principais causas daquele povo odiar tanto Israel, primeiro era por causa da soberba, da arrogância, né, do coração dos próprios edomitas. Porque se a gente vê lá atrás, Esaú e Jacó, que até então já era Israel, eles se conciliaram, eles se consertaram. Jacó, depois de se tornar Israel, depois de ter sua vida mudada, depois de aprender muito, de crescer em Deus, ele entendeu que ele precisava se consertar com o irmão dele. E você lembra da história, ele vai voltar até o irmão dele, ele vai buscar se reconciliar com o irmão, vai pedir perdão, vai fazer tudo o que pode para se consertar com Esaú. E Esaú perdoa, eles se abraçam, se beijam, um pede para o outro ficar junto, o outro fala que vai ficar, o outro fala que não pode e tal, mas eles se consertaram, eles estão bem, como irmãos, como famílias.
Mas o povo foi crescendo tanto de um jeito que a nação ela começou a se ensoberbecer, sabe? A soberba no coração deles foi crescendo a ponto de chegar a determinado momento e eles já estarem soberbos, eles já fizeram aliança com nações que não tinham consideração e amor por Israel, entende? Aí a gente vai ver assim, ó, o que aconteceu com os edomitas e com o povo de Israel foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam lá no Egito, enquanto José era governador do Egito. Quando José era governador do Egito, vocês lembram a história? Ele traz a família dele para o Egito, o pai, os irmãos, toda a família deles. Faraó dá a melhor parte da terra para José colocar os seus irmãos, a sua família, e ali eles ficam. Só que vai passando os anos, aí morre o filho, o pai, morre Israel, aí morre José, vão morrendo os patriarcas e as pessoas que estavam ali há mais tempo, e chega um determinado momento, até o próprio faraó, que era amigo de José, também morre. Passa os anos, as próximas gerações vão mudando, vai indo-se uma geração e vai vindo-se outra, né? E a geração nova, ela não conhecia José, não conhecia o povo de Israel. Então, eles viram que aquele povo era grande demais e decidiram fazer o quê? Vamos escravizar esse povo, porque se ele se levantar contra nós, nós estamos perdidos. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu entre o povo de Edom e o povo de Israel. As descendências que vieram depois tinha ainda aquela sementinha de inimizade, aquela sementinha de amargura. E isso fez com que eles levassem essa inimizade até outro nível. E muitas vezes, você vai ver na Bíblia várias vezes, que quando o povo de Israel tentava passar por determinada região e pedia ajuda, pedia colaboração dos edomitas, afinal de contas, eram povos irmãos, vieram de dois irmãos, e eles nunca ajudaram, pelo contrário, sempre que puderam, eles prejudicaram o povo de Israel. Por isso que tinha essa luta, essa batalha tão grande entre ambos, entre os dois povos. Ok? Os funestos resultados do relacionamento marcado pela inimizade. Você vai ver que o profeta, ele apresenta resultados assim, ó, horríveis em relação aos edomitas, né? O juízo divino seria manifestado no sentido de condenar a maldade praticada pelos edomitas, que é a semeadura feita ao longo da convivência com os irmãos, até o ponto de fazer desintegração total da nação. Quando a gente olha para isso, a gente vê assim, ó. Então nós podemos esclarecer aqui. Obadias, ele foi um profeta usado por Deus para falar com os edomitas, ok? Ele era do povo de Israel, mas ele foi usado por Deus para falar contra os edomitas, contra os inimigos de Israel. E ele falou que o resultado desse relacionamento, que era marcado pela inimizade, pela confusão, por todos esses problemas que eles tinham, era nada mais, nada menos do que a desintegração total da nação, como diz aqui o livro. Ou seja, Deus estava dizendo assim, vai lá, fala com os edomitas, que eu vou destruir, eu vou acabar com toda a nação deles. Eu vou acabar com todo o povo, vou acabar com tudo que eles entendem como sendo deles. Entende? Não é a primeira vez que você vai ver isso na Bíblia. Não é a primeira vez que você vai ver Deus dar uma palavra dessa magnitude para um povo. Você vai ver várias vezes, você vai ver várias menções de Deus falando com o povo até quando o povo de Israel tinha Saul como rei. O povo mandou Saul ir até os povos. Não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Mandava os reis, mandava o pessoal ir até os povos, eliminar todos os povos, acabar com tudo, com homens, mulheres, crianças, animais, enfim. Você pode se dizer assim, Lucas, mas isso era um negócio muito cruel. Realmente, se a gente olhar por esse lado humanitário, era muito cruel mesmo.
Mas os edomitas, eles são um exemplo claro disso. Quando você não faz o que Deus manda, Deus ele mandou acabar com aquele povo por um motivo. Quando você não faz o que Deus manda e não mata, eu fiquei com dó dessas criancinhas. As crianças vão crescer e vão virar soldados que vão se levantar contra você. Então, aquilo é a colheita do que eles fizeram. Entende? O que Obadias estava dizendo para os edomitas era, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, olha, vocês vão colher exatamente o que vocês estão plantando. Vocês plantaram inimizade, vocês plantaram maldição, vocês plantaram guerras e contendas, vocês tentaram destruir o nosso povo, então agora vocês vão colher o que vocês estão plantando. Deus é um Deus justo e ele vai fazer isso. Então não pense assim, ó, poxa, mas foi uma maldição sem causa. Foi um direcionamento que Deus deu, porque Deus foi injusto, Deus não podia ter feito isso. Não, foi algo justo, foi algo correto. Eles colheram aquilo que eles plantaram, entende? Se você olhar até, acho que o apóstolo Paulo fala em Gálatas a respeito disso. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, não é? Eu sempre digo assim, ó, ninguém é obrigado a plantar nada. Você não é obrigado a ir lá e fazer nenhuma plantação. Mas se você plantou, Deus ele é tão justo, mas tão justo, que você vai colher exatamente o que você plantou. Se você plantar milho, não adianta, você não vai colher mandioca. Se você plantar milho, você não vai colher soja, você não vai colher melancia. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar mandioca, você vai colher mandioca. Se você plantar igual os edomitas, inimizade, guerra, contenda, infelizmente é isso que você vai colher. É por isso que lá no começo da aula nós dissemos agora que as mensagens ou melhor dizendo, a mensagem de Obadias, ela é muito atual para os nossos dias. Porque a inimizade, infelizmente, ela continua dentro do coração do homem. E eu vou te dizer uma coisa, não vai mudar. A inimizade, ela vai continuar no coração dos homens, ela vai continuar no coração das pessoas enquanto houver maldade, enquanto o povo continuar corrompido. E o povo se corrompeu desde o pecado do Éden. Então, agora, só na volta de Jesus, quando ele arrebatar a igreja, é que nós não vamos ter mais maldade, onde nós vamos ter o nosso corpo transformado, a nossa mente transformada, e aí então não vamos mais ter maldade. Aí vai ficar só por conta de quem for condenado. E eu espero que nenhum de nós esteja nesse lugar, né? Ok, pessoal? Então essa é a mensagem do livro de Obadias. Ele afirma muitas coisas ali, ele fala inclusive a respeito do privilégio do povo de Israel em ser o povo escolhido por Deus e ter assim não uma garantia, mas ter um certo privilégio, né? E claro que se os edomitas eles se deixassem ser tratados e corrigidos pelo Senhor, eles também usufruiriam do mesmo benefício, tá bom? Vamos lá para o capítulo 2 desse livro, vamos falar um pouco a respeito de Jonas. E Jonas, aqui nessa lição, você vai ver que diz que Jonas ele alerta contra o preconceito racial. Eu não concordo muito com esse termo preconceito racial, mas eu concordo que fala um pouco a respeito do preconceito. E nós vamos já entender um pouco em relação a isso, tá bom? Nesse capítulo será estudada a vida e a obra do profeta Jonas, profeta intrigante que foi chamado por Deus para pregar sua palavra aos antigos assírios e que pôde cumprir essa missão em meio a muitas dificuldades, né? E até muitas contradições, a gente pode dizer isso, né? Se a gente vê, vamos dividir assim, ó, essa parte do livro de Jonas, esse capítulo aqui, o livro ele divide em 4 partes. O primeiro vai falar a respeito do chamado dele, o segundo vai falar a respeito da oração que ele fez quando fugia da missão proposta por Deus. No terceiro vai ser falado a respeito da pregação dele lá em Nínive. E por último, vai ser falado a respeito do ressentimento que Jonas demonstrou, né? Enquanto ele estava de longe olhando para a cidade.
Então, vamos lá. O chamado para compartilhar a palavra com os povos estrangeiros. Jonas, ele foi um porta-voz de Deus poderoso, preparado para anunciar a palavra na antiga aliança, né? Aqui, o livro ele continua dizendo assim, ó, esse homem ele foi levantado pelo Senhor para uma obra muito especial, que devia ser realizada, a de proclamar as orientações do Todo-Poderoso para os antigos assírios, em especial aos moradores da grande cidade de Nínive, ok? Você vai ver que Nínive, ela era a capital dos assírios, e o chamado de Jonas, ele foi algo assim extremamente grandioso, importante. Deus ele vai falar com Jonas e vai falar, Jonas, vai lá até a cidade de Nínive e prega contra a cidade que eu vou destruir a cidade. Ok? Ok. Só que uma coisa assim que intriga um pouco a gente é em relação, aí já entra no segundo tópico aqui, que é a parte da desobediência de Jonas. Jonas ele não era um camarada que estava lá à toa sem fazer nada, e de repente ele ouviu uma voz e falou assim, beleza, eu vou lá. Não, Jonas ele já era um profeta conhecido no povo. O pai dele era conhecido. Ele era um homem, o ministério dele tinha um destaque no meio do povo. Então, assim, ele não era um pastor, um profeta que apareceu lá do nada, que ninguém conhecia e de repente tá tudo certo, tá tudo bem. Não, ele era um camarada que o povo já conhecia, que já respeitava, já sabia que ele era um homem de Deus. Entende? Só que ele, em vez dele decidir, em vez dele seguir aquilo que Deus mandou, você vai ver, tem muitos temas, muitas coisas aí que vai poder dizer a respeito disso, a respeito dessa desobediência. Eu creio que todos nós conhecemos a respeito desse momento de Jonas. Quando ele, em vez dele seguir para Nínive, ele pega o barco e vai para Tarsis. É como se Jonas ele tivesse em determinado local, em vez dele descer sentido Iraque, sentido aquela região do Oriente Médio, ele foi para o outro lado contrário, ele foi sentido Tarsis. Tarsis ficava na Espanha. Ou seja, era totalmente contrário. Ele deveria ter ido para um lado, ele foi totalmente para o outro. Então, aqui tem um parágrafo, na página 80, que eu quero ler com vocês, é o segundo parágrafo, que diz assim, ó, ao receber a convocação feita por Yahvé, ou pelo Senhor, um conflito surgiu no coração de Jonas, talvez por orgulho pessoal e nacional, por possuir poucas ou equivocadas informações sobre Deus, ou por excessiva preocupação com a própria vida, o que gerava o medo de que esses povos inimigos viessem a matá-lo. O conflito foi tão forte que tirou o profeta da direção dada por Deus. Aqui ele fala de três coisas. Primeiro, a respeito do orgulho do profeta. Então, pode ser que ele não tenha ido para lá porque ele falou assim, eu não vou pisar naquela terra. Aquele povo não é digno. Eles decidiram se afastar de Deus, eles decidiram ter a vida deles. Então, eu não vou para lá. O coração dele se encheu de orgulho. Então, ele deveria... Pode ter sido esse um dos motivos. Entende? A Bíblia não relata claramente por que Jonas virou as costas e foi para o outro lado. Esse é um dos possíveis motivos. O outro diz que por possuir poucas ou equivocadas informações sobre Deus. Eu não creio que essa frase esteja dizendo que Jonas ele não conhecia a Deus. Como acabei de dizer para vocês, ele já era um profeta usado por Deus. Ele já era um homem que tinha um respeito entre o povo sabia que ele era um homem de Deus. Então, não é nesse sentido de que Jonas ele não conhecia direito a Deus. Pode ser que o povo de Nínive não conhecesse a Deus. Aí tudo bem. Mas Jonas não. E pode ser pelas poucas informações. Ou seja, Deus só mandou ele se levantar e ir lá e pregar contra o povo. Não disse nada, não falou nada específico. Entende? E a terceira informação era por preocupação com a própria vida.
Quando a gente olha para a vida dos ninivitas, do povo de Nínive, eles eram uma nação muito ruim, no sentido de guerra, no sentido bélico, militar. Quando o povo de Nínive vinha sobre um outro povo para guerrear, eles eram os mais sanguinários possível. Eles eram, assim, talvez o pior povo para se guerrear, porque eles não respeitavam, não tinham nenhuma gota de honra, eles não tinham nenhuma gota de respeito. Eles começavam, eles esperavam o povo passar, ir até a cidade e matavam as mulheres, as crianças e os idosos que haviam ficado. Enfim, eles eram extremamente sanguinários. Eles não tinham respeito, não tinham honra, não tinha nada. Então, talvez por isso, isso deve ter amedrontado um pouco Jonas, porque ele disse assim, olha, eu sou de um povo inimigo, eles já guerrearam contra nós, agora eu vou até lá e dizer que Deus vai destruir, eles vão me matar mesmo. É a mesma coisa de você ver que alguém está fazendo alguma coisa de errado, o cara está lá cheio de raiva, cheio de ódio, querendo achar alguém para matar, e você chega lá e fala pro cara, você está errado mesmo. Você está errado, você vai morrer, sabia que você vai morrer? Hã? Já pensou nisso? E você só vai instigar mais ainda aquele camarada e talvez você será a próxima vítima dele. Então Jonas, ele pensou muito nisso, talvez ele ficou com medo desse momento, talvez ele ficou com medo desse tipo de coisa que pudesse vir sobre a vida dele, né? Nínive era uma cidade grandiosa, era talvez a principal cidade daquela época, uma das principais. Era uma cidade com 500 mil de habitantes, tinha muita gente, tinha muita estrutura. Então Jonas, ele realmente, eu creio que ele ficou meio assustado, ou ele ficou assustado, ou então ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Disse assim, aquele povo não merece a oportunidade de se arrepender. Essa é a minha maneira de pensar. Não estou dizendo que é o que está na Bíblia, porque, como eu acabei de dizer, a Bíblia não relata o porquê ele não foi até o povo de Nínive. Ok? A parte 2 diz assim, a oração pela desobediência à missão. O grande peixe enviado por Deus para engolir Jonas foi parte da solução elaborada por Yahvé, pelo Senhor, para corrigir o seu profeta. Esse peixe, provavelmente a cachalote, próprio das águas daquela região, da região europeia, que dispõe de uma garganta do tamanho que permite a passagem de um corpo humano, transformou-se em apropriado ambiente de oração. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da historinha do Jonas, né? Todo mundo já ouviu falar que ele foi engolido pelo peixe, que ele foi levado pelo peixe, depois de 3 dias, 3 noites, ele foi vomitado lá na praia. Uma coisa interessante aqui, fala a respeito da cachalote. A cachalote, ela é uma baleia muito grande, talvez uma das maiores que existe, se não a maior. Só que eu não acho que Jonas tenha sido engolido por uma cachalote. Por quê? A boca dela é muito grande, mas o canal que leva até o estômago, o esôfago, se eu não me engano, ela não tem mais do que 50 centímetros de diâmetro. Então, uma pessoa para passar por lá, ela teria que ser bem pequena. E se ela ainda fosse pequena, ela passaria bem apertado, talvez se machucaria, quebraria alguns ossos. Você pode ver que a maioria das baleias, elas só comem peixes pequenos, em grande quantidade, mas só comem peixes pequenos. Esses dias eu estava aqui em casa com a Yuri, nós estávamos vendo alguma coisa na internet, e a gente viu a boca de uma baleia. Não sei se vocês já viram, mas quando ela abre a boca, tem vários, como se fossem uns pelinhos assim mesmo, sabe? Todos com um pouquinho só de espaço entre eles. Por quê? Porque quando a baleia ela engole os peixes e ela precisa tirar aquela água que fica ali dentro, os peixes não passam, porque os peixes são pequenos. Então, eu acho que seria difícil. Algumas teorias dizem do tubarão-baleia, que é talvez o maior que tem, e que talvez sim passaria até o estômago, mas ele não tem muito espaço no estômago onde fica aqueles bolsões de ar. E o pouco que tem é um gás assim muito forte. Só tem relato de uma pessoa que foi
engolida por uma baleia, além de Jonas. Só tem relato de uma pessoa que foi engolida. Ela ficou algumas horas e quando os pescadores tiraram, isso foi em 1893, se eu não me engano, 95, final dos anos 1800, quando os pescadores tiraram a baleia, conseguiram abrir a baleia e encontraram o pescador lá dentro, ele já estava com a pele dele toda branca, corroída pelo ácido do estômago, ele já estava cego e já estava desmaiado, e ninguém sabia quanto tempo fazia, porque ele ficou horas lá dentro. Então, é quase impossível de alguém sobreviver 3 dias dentro dessa baleia. Aí muita gente vai especular a respeito de tubarão, vai falar a respeito de um ser mitológico. Eu até fiz uma anotação aqui. Enfim, muita gente vai dizer muita coisa em relação a essa questão de Jonas ter sido engolido. Algumas pessoas dizem até que Jesus ele errou quando ele falou assim, quando ele fala lá em Mateus 12, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também ficarei no ventre da terra. O sinal que vocês pedem só vai ser dado o sinal de Jonas. Umas pessoas dizem, não, mas Jesus errou quando ele falou peixe, não foi um peixe, foi uma baleia. Só que, claro, se a gente definir o original da tradução do livro de Jonas, no grego você vai achar uma palavra chamada ketos, que quer dizer grande criatura marinha. Aí você vai entrar numa história até na questão mitológica de muitos homens que lutaram contra o famoso Ketos, que era uma grande criatura marinha. E isso nunca foi provado a sua existência. Só que no hebraico diz Dag-Gadol, ou seja, que seria um peixe gigante, um grande animal marinho. Enfim, isso prova 2 coisas. Primeiro, que Jesus não estava errado. Ele estava certo quando ele disse que Jonas foi engolido por um grande peixe. E segundo, que independente do tamanho do peixe, de qual era o peixe, de qual não era o peixe, mostra a soberania de Deus. Porque se foi um peixe, uma baleia que nós já conhecemos, Deus então teve que fazer um milagre para Jonas passar pelo estômago, passar pela garganta dela, ficar no estômago 3 dias e 3 noites sem sofrer nenhum dano maior à sua saúde. Ou então, como eu ouvi um certo pastor uma vez dizer, que talvez Jonas, Deus pode ter arrumado um peixe qualquer gigante lá, engolido Jonas por aquele momento, como uma criatura única e exclusiva de Deus. Vai saber, não é? A verdade é que Jonas ele ficou ali dentro daquele peixe. E por que que isso é tão importante? Isso é importante porque se Jonas ele não tivesse ficado aquele tempo ali dentro do peixe, talvez o coração dele não tivesse se quebrantado e não tivesse orado a Deus pedindo perdão e se arrependendo de não ter seguido o que Deus falou. Entende? E nós vamos algo assim que nós vamos falar agora nessa terceira parte do capítulo, que é a pregação que sensibilizou os pagãos, é a respeito do sermão de Jonas. O sermão que Jonas pregou foi um tanto sucinto, constituído de apenas 7 palavras e dito várias vezes por diferentes partes da grande cidade, certo? Quando a gente olha, você vai ver em Jonas, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse era o sermão de Jonas. Só isso. Hoje a gente prepara sermão, né, faz anotação, faz mensagem para todo lado, pastor Marcos cheio de mensagem, a gente faz tudo que tem para fazer, estudo e tal. Jonas, ele precisou só de uma frase. E detalhe, onde o peixe vomitou Jonas, não era assim na beirinha da cidade de Nínive. Alguns estudiosos, até aqui no livro tem um lugar que diz que era cerca de 1.500 quilômetros de distância onde Jonas estava. Entende? Então, ou seja, era meses de viagem.
Jonas, ele não estava bem pertinho, ele teve muito tempo para pensar, para analisar e para decidir realmente seguir aquilo que Deus tinha falado. Ele podia, nesse tempo, ter preparado um sermão miraculoso, um negócio assim bem elaborado, feito uns slides, sabe, umas luzes de LED, uns negócios, mas ele só precisou seguir a direção de Deus. Ele só precisou falar o que Deus tinha mandado ele falar, que era isso que nós lemos agora. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Entende? E, por incrível que pareça, o capítulo 4, o ressentimento advindo da conversão dos pecadores, o capítulo 4, a última parte do livro de Jonas, discorre sobre um terrível sentimento de frustração que invadiu o coração obstinado do profeta, por ele ter visto que aqueles pecadores foram perdoados de seus pecados pela manifestação da graça de Deus. Ou seja, o sermão de Jonas teve resultado. Eu não sei vocês que estão me assistindo agora aí, não sei se vocês já tiveram o privilégio de pregar na igreja, de fazer uma mensagem evangelística. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ganhar alguém para Jesus. Gente, para um pregador ou para alguém que fala de Jesus para uma pessoa, ver aquela pessoa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus é um dos melhores sentimentos que existem. Quando eu vejo que eu preguei uma mensagem que Deus me deu, e no final da mensagem a gente faz um apelo, e a pessoa, ela aceita Jesus, ela se arrepende, ela se converte, ela entrega a vida dela para Jesus, isso assim enche o meu coração de alegria, entende? Um dos momentos que eu mais me emociono na igreja é durante os batismos, porque é onde eu vejo que aquelas pessoas que estão se batizando, elas decidiram realmente entregar a vida delas para Jesus e realmente vão fazer assim uma decisão, eles tomaram uma decisão de viver uma vida totalmente diferente. Então, isso para mim é um motivo assim de muita alegria, porque eu sei o que é viver sem Jesus, entende? Eu sei o que é ter uma vida longe de Jesus. Então, quando eu vejo alguém se entregar a Jesus, aquilo enche o meu coração de alegria. Só que no caso de Jonas foi o contrário. Nós falamos a respeito de todo o contexto que envolvia a cidade de Nínive. Era um povo sanguinário, um povo distante de Deus, era talvez até inimigo do povo de Israel. Deus usou Jonas para ir lá, para falar a respeito de arrependimento, falar, eu não digo nem a respeito de arrependimento, só disse a respeito de destruição. Só disse que Deus ia destruir, pronto, aquela cidade. Só que aquilo entrou no coração do povo de uma maneira tão boa, tão forte, que eles realmente se arrependeram. Eles entenderam, Deus viu o arrependimento real, verdadeiro, genuíno na vida daquele povo de Nínive. A ponto de toda a cidade, desde o rei até os animais, se jejuarem e buscarem o perdão e o arrependimento de Deus. Tanto é que Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu e viu o clamor daquele povo e então perdoou o pecado daquele povo. Só que, em vez de Jonas se alegrar com aquilo, na verdade ele ficou ressentido, ele ficou chateado, ele ficou até irritado com Deus. Eu acho que ele falou assim, tá bom, Senhor, já que eu vou para lá pregar para esse povo, então eu quero ver esse povo pegar fogo. Eu quero esperar ver a chuva de pedra que vai cair do céu. Ele subiu, a Bíblia diz que ele subiu até um monte, sentou ali, como quem diz, eu vou preparar minha pipoca, meu refrigerante, o salgadinho, porque eu quero botar um óculos escuro e ver o fogo caindo do céu, matando esse povo todo. Esse bando de pecador, de incircunciso aí. Não quero nem saber que povo, que Deus destrua esse povo da pior maneira possível. Só que aí o povo se arrependeu. Jonas, ele deveria, naquele momento, ficar totalmente satisfeito, feliz, dizer, rapaz, graças a Deus, o povo se arrependeu, ainda bem, vai ter salvação para esse povo. Mas, ainda assim, Jonas
não ficou feliz com isso. Mas, por que que eu disse lá no começo que a respeito do preconceito racial? Nós podemos ver o preconceito racial. Jonas era de um povo e não queria que outro povo inimigo fosse conhecedor da verdade de Deus. E isso tem um preconceito, um racismo, sim, entende? Mas eu creio que o pior sentimento não foi do profeta para com o povo de Nínive, mas foi dele para com o próprio Deus, entende? O maior preconceito de Jonas foi contra o próprio Deus. Ele deveria se alegrar, ele deveria se satisfazer, ficar satisfeito com aquilo que Deus fez. E desde o começo do livro você vai ver Jonas tentando fazer o contrário daquilo que Deus mandou. Mas ainda assim, a mensagem do livro dele nos alerta hoje contra essa questão do preconceito. Porque Jonas, ele realmente ele foi preconceituoso contra o povo de Nínive. Isso é claro, isso é nítido. E hoje, nós como igreja, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Porque como que nós vamos ter preconceito com outros povos? Isso é uma das coisas impossíveis. Se você é cristão e você tem preconceito contra outro povo, então você ainda não entendeu o que é cristianismo. Você ainda não entendeu o que é evangelho. Se você tem preconceito, então você reveja a sua vida. Porque eu acho que você não entendeu exatamente o que quer dizer o evangelho real e verdadeiro. O próprio Jesus disse, uma das últimas considerações, uma das últimas informações, das últimas direções do Senhor para as nossas vidas era para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você é alguém que tem preconceito contra outros povos, infelizmente você não pode fazer isso. E não digo só pessoas de outras nações, eu digo pessoas de várias outras raças, de outros tipos. Nós, dentro do Brasil, nós somos o país mais miscigenado do mundo. Nós somos o país que tem mais mistura em todo o mundo. Isso é cientificamente provado. Nós temos quase moradores de quase todas as nações dentro do Brasil. Dentro do Brasil, os próprios brasileiros são povos assim extremamente diferentes, não é? Você aqui mais perto de nós, aqui em Dourados, tem muitos indígenas. Se você for para o norte, você vai ver os ribeirinhos, vai ver indígenas, você vai ver comunidades quilombolas, você vai ver lá na região do Nordeste comunidades dos sertanejos. Em alguns lugares do Brasil você vai ver muitas comunidades com ciganos, entende? Você vai ver só comunidades quilombolas no Brasil, nós temos quase 5.000 comunidades quilombolas ainda hoje. E nós temos preconceito. Você quer exemplo de um povo não alcançado no Brasil hoje? São os próprios surdos, pessoas que têm deficiência auditiva. Infelizmente, apenas 1% dos deficientes auditivos, dos surdos e mudos no Brasil hoje, conhecem a Jesus. Apenas 1%. Então, são povos que nós precisamos pensar e não deixar esse preconceito entrar na nossa vida. Ok? Vamos passar, senão eu vou começar a falar de missão aqui para vocês. Isso fica para a próxima aula, tá? Para a aula de missão, ok? O capítulo 3 vai falar um pouco a respeito de Miqueias. E Miqueias, ele alerta um pouco contra o formalismo religioso. Miqueias, ele foi um mensageiro do Senhor que realizou sua missão na parte final do 8º século antes de Cristo. Ele era morador de uma cidade de Judá chamada Moresete Gade, cidade próxima ao território dos palestinos. Ele teve sua vida revolucionada depois que recebeu visões de Deus, na quais tomou ciência acerca do futuro do seu país, bem como do tipo de mensagem que tinha de falar à nação. Miqueias, particularmente falando, ele é um dos profetas que eu mais gosto. Ele e Isaías são os camaradas que eu mais gosto de ouvir, mais gosto de estudar a respeito deles. Miqueias, ele para mim é um exemplo a ser seguido. Nós vamos falar um pouco, você vai entender um pouco a respeito disso. E Miqueias, ele viveu assim, no mesmo período que Oséias,
Miqueias, ele viveu no mesmo período que Isaías e Amós. Vocês lembram do rei Ezequias? Eu não me lembro exatamente agora se é em Isaías 15, mas é 15 ou é 35, enfim, eu não me lembro. Teve um rei que Deus mandou Isaías ir até ele e falou: olha, arruma a sua casa, conserta a sua casa, que amanhã você morre. Esse rei virou para a parede, começou a chorar e começou a orar e clamar a Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, se lembra de tudo que eu já fiz. E antes de Isaías sair pelo quintal do palácio, Deus falou para ele: olha, volta lá, porque eu ouvi a oração dele, eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. É uma passagem muito conhecida, talvez você conheça, você se lembre disso. Esse rei Ezequias, que foi um grande homem, que foi alguém que realmente fez muitas coisas boas, fez muita coisa que era certa, buscou a Deus, foi um homem realmente um rei com o coração voltado para Deus. Esse rei, ele conheceu a Deus através do profeta Miqueias. Foi Miqueias que levou ele a conhecer a real e verdadeira face e presença de Deus. Ok? Então, Miqueias, ele vivia assim num tempo onde o povo, eles eram muito apegados a um formalismo religioso, sabe? O povo era mais próximo da religião do que de Deus. E ele pregou contra isso, ele pregou contra tudo que o povo fazia de errado, entende? Era um momento assim onde o povo não estava cumprindo a lei de Deus. Então, mas eles estavam fazendo de conta que cumpria. O formalismo religioso, tudo aquilo que o povo achava que era certo fazer, eles estavam fazendo. Só que Miqueias, ele era o camarada que ele foi chamado por Deus para falar o contrário, para alertar o povo, para dizer que eles estavam errados, entende? Para dizer que não era o caminho que eles estavam seguindo, não era o caminho correto. Os problemas entre o povo de Deus. Faz parte do ministério profético na Bíblia relacionar e denunciar os pecados cometidos pelo povo de Deus. Esse procedimento ocorria porque Deus intencionava tratar a vida do seu povo, perdoando seus pecados e restaurando seus corações. Ou seja, a gente sempre diz assim, com a maneira simples, básica, direta de você entender os ministérios. A diferença do sacerdote e do profeta é o seguinte: o sacerdote, ele ouve o povo e vai até Deus falar com Deus a respeito do povo. O profeta é o contrário, o profeta, ele ouve Deus e vai até o povo falar para o povo a respeito de Deus. Ou seja, quando tinha alguma coisa errada entre o povo, o sacerdote, ele ia lá: Senhor, o povo está pecando, o povo está fazendo alguma coisa errada, me dá uma direção e tal, tal. Esse era o papel do sacerdote. O profeta era o contrário. O profeta, Deus falava com ele: olha, o povo está fazendo isso, isso, isso de errado, vai lá e diz que eu vou castigar, ou vai lá que eu vou corrigir o povo, que eu vou exortar eles. Esse era o papel do profeta. Por isso que diz que o ministério profético na Bíblia parte dele relacionar e denunciar os pecados cometidos pelo povo. E se não houver denúncia do pecado, ou não é apenas denúncia, mas se não tiver confissão do pecado, conhecimento do pecado, não pode haver restauração, não pode haver confissão e mudança de vida. Se eu tenho algum pecado, por exemplo, escondido dentro de mim, e eu não confesso esse pecado, eu não busco corrigir isso, infelizmente Deus não pode me corrigir. Como é que Deus vai fazer se eu não dou espaço, se eu não deixo, se eu não abro o meu coração para isso? Vocês estão entendendo? Então, é por isso que Deus usa o profeta, para denunciar o pecado do povo. Entende? Aí tem a parte 1, que diz os pecados religiosos e espirituais do povo de Deus. Os principais pecados do povo de Deus naquela época eram idolatria, profecia falsa, corrupção religiosa. Então, o povo, eles usavam muito das coisas, dos benefícios religiosos para ganhar vantagem. Então, em determinado momento,
Miqueias, ele vai dizer que o povo, eles se valiam assim, olha, Deus mandou eu fazer isso, 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 Deus mandou eu te falar isso, 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 sendo que Deus não tinha mandado, sendo que Deus não tinha falado nada. Então, eles estavam fazendo, eles estavam mentindo, eles estavam usando a palavra de Deus para levar vantagem sobre as coisas, sobre as pessoas, entende? Além da corrupção religiosa, que era aquele negócio que nós hoje podemos entender em partes como o legalismo, sabe? Já viu aquele povo, aquelas igrejas muito legalistas, onde você não pode, aquelas igrejas mais antigas, né? Você não pode cortar o cabelo, você não pode ter televisão em casa, que homem não pode usar bermuda, só pode usar calça, mulher só pode usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, não pode fazer nada disso. São, assim, leis que não estão na Bíblia, mas que o povo, os líderes, eles vão criando, eles vão fazendo com que cresça e com que apareça, para que eles tenham algum tipo de vantagem sobre o povo. Tem um ditado que é até assim meio correto, que diz que quem faz as leis pode dominar o povo. Então, se o camarada ele faz a lei, então ele vai acabar tendo poder sobre o povo. Porque ele sabe como é a lei, ele sabe até que ponto o povo vai seguir ou não vai seguir, e quem é que vai julgar aquele que julga o povo. Acho que nós temos vivido um momento político no nosso país muito complicado, muito delicado, onde a gente vê governador, presidente, senador, deputado. Às vezes o camarada tem uma boa intenção, ele vai lá, faz um negócio legal, manda uma lei legal para ser aprovada, faz um negocinho pensando no povo, aí o STF, que é a Suprema Corte do Brasil, vai lá e corta. Não deixa acontecer, não deixa passar, ou toma uma decisão que é diferente daquela que o povo espera. Então, assim, às vezes é justo, às vezes não é, não cabe a nós julgarmos, mas é só para vocês poderem entender. E outra coisa era em relação à idolatria, né? Que eu acho que, assim, que pelo fato do povo de Deus eles terem distantes, vocês se lembram na aula passada, quando eu falei para vocês que o relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, ele foi decaindo como uma escada, como se eles estivessem descendo degraus. O povo era guiado por Deus, pediram os juízes, pediram os reis, o povo se dividiu, enfim, cada vez foi se afastando mais. Em determinado momento, quando o povo se dividiu, eles acabaram se juntando com outros povos, com pessoas que não serviam a Deus. Você vai ver um exemplo muito claro disso para o próprio rei Salomão. Ele seguia Deus, fazia o que era correto, mas ele começou a se casar com muitas mulheres, muitas mulheres, cada uma delas tinha o seu Deus, o seu povo, a sua crença. Até que chegou determinado momento, o próprio rei Salomão, ele já estava construindo altar para as mulheres adorar os deuses delas. Então, isso assim, fez com que Salomão ele se afastasse totalmente de Deus. Até em determinado momento que, se a gente olhar o livro de Provérbios e depois o livro de Eclesiastes, a gente entende que ele entendeu que ele estava errado, que ele precisava voltar para Deus, certo? Aí vai falar um pouco a respeito dos pecados de ordem social. Qual eram os pecados de ordem social? Era aquele jeito, aquele que afetava diretamente o povo. Nós falamos na aula passada a respeito da justiça social, ou seja, daquela que servia para beneficiar o povo através da palavra de Deus, através dos princípios de Deus. E nesse caso de Miqueias não era diferente. Os líderes, as pessoas que estavam à frente, que tinham algum cargo, por exemplo, o patrão que estava lá, era o povo de Deus. Eles tinham que seguir os princípios de Deus, mas eles não faziam isso. Então, até na ordem social, ou seja, não era apenas no que dizia respeito ao contexto religioso, espiritual, era em tudo. Tudo que dizia respeito até à sociedade, do modo geral, eles acabavam buscando sempre ser melhor, sempre
Para que uma pessoa ela se sobressaia, a outra tem que diminuir. Era esse o pensamento deles. Claro que na prática não precisa ser assim. No nosso contexto de vida não precisa ser assim. Para você crescer, você não precisa pisar nos outros. Você pode ajudar o seu amigo na sua empresa a crescer junto com você. Se você vê que você está crescendo mais que ele, você não precisa pisar nele para que você tenha o benefício e possa crescer. Entende? Você pode crescer sem precisar pisar em ninguém. Mas naquela época não era assim. Naquela época o povo fazia de tudo. O coração deles estava voltado para propina, estava voltado para os benefícios próprios, inclusive na questão política, na questão que direcionava o povo. Eu estava vendo um tempo atrás, as leis de Israel, todas elas são baseadas na Bíblia. São baseadas, seja na Torá, seja nos princípios judaicos, mas todos eles têm são baseados nos princípios bíblicos. Naquela época, também deveria ser assim. Foi para isso que Deus escolheu o povo dele. Foi para isso que Deus escolheu o povo de Israel. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, disse: vou fazer de vocês uma nação santa, o meu povo. Vocês vão seguir o que eu disser, vocês vão seguir o que eu direcionar para vocês. Mas o povo queria lei, queria tudo. Então, até as leis que Deus mandou, que começou lá com os 10 mandamentos, foram leis instituídas exclusivamente por Deus, para que o povo tivesse um princípio divino para viver. E nessa época de Miqueias, o povo já tinha se afastado disso, já tinha deixado isso de lado, né? Os hábitos que o povo tinha, hábito assim, mundano, hábito que não eram corriqueiros, que não eram corretos e que não eram o esperado pelo Senhor, já estavam assim, impregnados no coração das pessoas. Só que isso não era o correto. O que era de se esperar, por exemplo, de pessoas mais ricas, mais fortes, era que esses ajudassem uns aos outros. Você vai me dizer assim: Lucas, mas isso é impossível. Isso não é impossível, é só você olhar a igreja primitiva lá no tempo de Atos. A igreja, no tempo de Atos, biblicamente falando, até o 3º século, viveu dessa forma. A Bíblia diz que eles partiam um pão, eles tinham tudo em comum. Quando uma família estava passando necessidade, tinha algum problema, todos se juntavam e cada um pegava um pouco do que tinha e dava para que aquela família não passasse por necessidade. É diferente do socialismo que a gente vê hoje em dia, entende? O socialismo diz que aquele que tem muito tem que dar para quem tem pouco. Teoricamente falando, você vai me dizer assim: Lucas, mas isso então é o que a igreja primitiva fazia. Legal. Isso é o que a igreja primitiva fazia. Mas o socialismo de hoje em dia, eles pregam que você que trabalhou, que juntou, que se esforçou, que acordava às 5 horas da manhã, trabalhava, batalhava até às 10 da noite, e que agora você conseguiu ter uma casa para você e para sua família, para você não precisar pagar mais aluguel, você não pode ter. Porque se você tem, então você está oprimindo aquela outra pessoa que não tem. Você não pode fazer isso, você não pode ter essa casa, todo mundo vive de aluguel, então você também tem que viver de aluguel. A igreja primitiva era o contrário. Em vez de um trabalhar e o outro olhar assim e falar: rapaz, ele conseguiu a casa dele, ele não pode ter a casa dele. Não, era o contrário. Ele tinha a casa dele, então todo mundo dizia assim: ó, beleza, eu, você e você, nós temos a nossa própria casa, então vamos ajudar ele a ter a casa dele também. Nós temos um carro, então vamos ajudar ele a ter um carro também. O nosso carro, quanto que custa o nosso carro? Custa 50 mil. São 3 carros, então vamos vender os 3 carros, vai dar 150 mil e vamos comprar 4 carros, porque aquele irmão lá não tem. Era isso que eles faziam. Não era o socialismo que é pregado hoje em dia nos países comunistas, socialistas aí, que só visam o próprio interesse. Não misture as coisas, não confunda as coisas que precisam, que a Bíblia diz e as coisas que os políticos dizem. Era esse tipo de coisa que estava no seio daquela comunidade naquele momento, e foi por isso que Deus usou Miqueias para denunciar o pecado do povo. Ok? Vamos lá. Parte 2. Soluções para os problemas do povo de Deus.
O Deus apresentado na profecia de Miqueias é um Deus que trata com o seu povo. Não apenas indicou as suas fraquezas, mas, acima de tudo, propôs solução com a finalidade de perdoá-lo e restaurá-lo. Quando nós vemos o Deus que Miqueias apresentou, nós vemos que Deus ele não foi, por exemplo, igual no caso de Jonas, que nós acabamos de ver. Jonas, ele foi até o povo e disse para o povo, olha, vocês vão ser exterminados. E o povo, por conta própria, decidiu se arrepender. No caso de Miqueias, Deus usou Miqueias para falar a respeito da fraqueza, a respeito do pecado do povo, mas Deus, ele deu uma solução para o povo. Mas por que Deus deu uma solução? Porque Deus queria perdoar e restaurar o povo. Nós falamos na outra aula a respeito de um pai que cuida do filho. Quando a gente corrige um filho, a gente não corrige para fazer ele sofrer, para castigar ele. A gente corrige o filho para que ele possa realmente seguir o caminho correto. A gente corrige o nosso filho para que eles entendam o que é o correto a ser feito e para que ele não erre mais. Era exatamente esse o pensamento de Deus. Era exatamente esse o pensamento de Deus quando Deus falou com Miqueias e disse para Miqueias falar com o povo. Entende? Então, esse era o propósito de Deus. O propósito de Deus era, eu vou corrigir vocês, mas eu vou corrigir para o bem de vocês. Eu não vou corrigir para que vocês sofram, para que vocês tenham uma vida uma vida ruim, para só pelo fato de fazer, tá sofrendo, raça. Não, Deus ele queria dar uma direção para o povo, ok? Eu vou até ler um versículo aqui com vocês, do livro de Miqueias. Deixa eu ver se eu achar aqui. Eu vou achar no próximo texto, ele vai juntar melhor com o que a gente está falando. A pessoa de Cristo nas profecias de Miqueias. Você vai ver Miqueias, ele falar sobre muitas coisas, mas uma das coisas que você vai ver Miqueias falar é a respeito de Jesus. Ele vai falar a respeito do Cristo, entende? Você vai ver Miqueias falando muito claro em relação ao próprio Messias. Aqui no livro tem o texto de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 e 4, era esse texto que eu queria ler com vocês. Diz assim, e tu, Belém Efratá, posto que pequena é entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. A cidade de Belém foi onde o Salvador nasceu, foi onde Cristo nasceu. Então, você vai ver assim, Deus, ele queria tanto restaurar e perdoar o povo, a ponto de que aquele local, aquele povo, aquela região, seria a região que seria de onde viria o Messias, de onde o Salvador do povo viria. Então, por isso era tão importante que o povo tivesse restaurado, que o povo tivesse realmente a sua vida voltada para Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para a época, como eu disse para vocês, Miqueias, ele viveu mais ou menos na mesma época que Isaías. Eles, é como se eles fossem amigos de ministério, entendeu? Um era pastor de uma igreja, outro era pastor de outra igreja. Então, eles eram amigos de ministério. E Isaías, ele foi o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus, que ele mais falou a respeito da vinda do Messias no Antigo Testamento. E eles viveram 750, 780, 730 anos antes do nascimento do Messias, antes do nascimento de Jesus. Então, Deus ele não queria que Miqueias falasse para o povo e o povo fosse restaurado apenas por ser. Mas Deus ele tinha um propósito muito maior na vida do povo. Deus ele tinha assim algo muito grandioso
para aquele povo, e o povo parece que não estava entendendo direito, sabe? O verdadeiro culto recomendado por Miqueias. Aqui em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 6 ao 8, diz assim, ó: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma? Vou fazer uma pausa aqui. O verdadeiro culto recomendado por Miqueias, ele está dizendo assim, ó, como que a gente pode se chegar diante de Deus? Aí aqui ele fala a respeito de todo aquele formalismo religioso que a gente tem falado, de todo aquele legalismo que eu falei agora há pouco. Será que o sacrifício de holocausto, será que azeites, ele ainda chega a usar o termo aqui, ó, 10.000 ribeiros de azeite? Será que se eu fizesse um sacrifício, talvez, parecido com o sacrifício de Abraão, de dar o meu primogênito, ou o fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma? Por que Miqueias usa esse termo? Porque naquela época, quando o povo eles estavam se misturando com outros povos, tinha o sacrifício a Mamon e a outros deuses, e entre os sacrifícios, entre os cultos a esses outros deuses, tinha o culto onde você sacrificava uma criança, onde você sacrificava o seu primeiro filho, para que a sua família fosse próspera, para que viessem outros muitos filhos. Então, ele diz, será que tudo isso é uma maneira de a gente se apresentar diante de Deus? Aí ele vai continuar falando. Ele te declarou, homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti. Aí ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, ames a beneficência. O que é beneficência? Misericórdia. E terceiro, que andes humildemente com o teu Deus. Eu já preguei uma mensagem assim, eu acho que umas 2 vezes. Quando a gente olha para essas 3 coisas separadas, nós vemos que o que Deus pede é que a gente pratique a justiça, ou seja, você tem que ser justo. Vai falar a respeito da sociedade, como nós falamos agora aqui no livro de Miqueias. Vai falar que você ame a misericórdia, a beneficência, como está dizendo aqui no livro. Que você tenha misericórdia para com as outras pessoas, para que você, além de você ser justo na questão social, você tem que ser justo na questão religiosa e espiritual. E para que você ande humildemente com o teu Deus. Ou seja, não se apegue a rituais, a usos e costumes, não se apegue a legalidade, a legalismos, a leis tolas criadas pelos homens apenas para oprimir as pessoas. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que vai andar no sentido de anarquia, igual uns grupos pregam por aí. Não quer dizer que você vai ser alguém que não vai respeitar, que não vai seguir os princípios bíblicos. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que você, em primeiro lugar, precisa ser o seu coração. A humildade como pessoa, como servo de Deus, é o que precisa fazer a diferença na nossa vida. E não todos aqueles montes de coisas que acontecem. Se você olhar um exemplo muito claro disso, você vai ver lá no livro de Pedro, quando Pedro fala a respeito das mulheres, quando fala a respeito do casal, mas ele fala a respeito da mulher. Ele diz assim, não seja a beleza dos seus cabelos, das suas vestimentas, as tranças dos seus cabelos, o perfume do seu corpo, não seja isso que chame a atenção dos outros. Entende? Pedro, ele não está dizendo que as mulheres elas não podem se vestir bem. Até algumas igrejas, algumas denominações mais legalistas usam esse texto para dizer que a mulher não pode se arrumar, que não pode cortar o cabelo, não pode se pentear, não pode fazer nada disso. Então, assim, Pedro ele não está dizendo isso. Pedro ele não está falando que você não pode, mulher, se vestir bem e tal. Está dizendo que o que deve chamar a atenção do seu marido é o seu coração.
É o coração puro da mulher, como Salomão fala lá em Provérbios 31, 30 e 31. Você vai ver que não é as coisas exteriores que devem chamar a atenção. As coisas exteriores da mulher, não é isso que deve chamar a atenção do homem. É o interior, é o coração dela. E assim também Miqueias fala em relação ao povo, que não é as coisas exteriores, que não adianta você fazer um monte de sacrifício, fazer um monte de coisa, se você não for humilde diante de Deus, se você não tiver o seu coração realmente voltado para Deus. É isso que Miqueias está falando com o povo, entende? E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida ainda hoje também. Ok? Capítulo 4, já finalizando, vamos a parte da contextualização dessa mensagem profética. Os desafios enfrentados por Israel na distante realidade daqueles servos do Senhor, ou seja, quase 3.000 anos, são muito parecidos com os problemas enfrentados pela igreja na atualidade. É o que eu acabei de dizer agora, usando o exemplo de Miqueias, e nós usamos os exemplos também dos outros profetas, que nós já falamos nessa aula e na aula passada, né? Quando Obadias fala a respeito da espiritualidade, ele usa do mesmo jeito, não é a parte assim religiosa que importa. O que importa é a espiritualidade no nosso coração, na nossa vida com Deus, ok? Fala a respeito da inimizade em nosso mundo, que aí Obadias ele vai falar, a Bíblia reporta muitos casos de inimizade, como o estudado em Obadias, né? Foi o primeiro capítulo dessa unidade, que fala, além do caso de Esaú e Jacó, muitas outras histórias a gente pode ver a respeito de inimizade. E aí nós vamos gastar horas e horas aqui falando a respeito de povos que tinham uma certa inimizade entre eles. E já viu, hoje em dia a gente acaba meio que escolhendo certo tipo de pessoas que vão fazer parte do nosso círculo de amizade. Eu sempre digo que isso não é errado. Não é errado você se preocupar com aquelas pessoas que serão seus amigos. Isso não é errado, gente. O que é errado é nós escolhermos no sentido de amor, por exemplo. Você não pode deixar de amar uma pessoa só porque ela gosta de determinado estilo musical que você. Você não pode desprezar a pessoa só porque ela se veste ou ela se porta de uma maneira diferente da de você. Entende? É isso que Obadias fala e é isso que a gente deve trazer para a nossa vida. Nós não podemos desprezar as pessoas pelos que elas são só porque elas não são iguais a gente. Entende? A gente não deve desprezar as pessoas por causa da questão de inimizade. Eu lembro que quando eu era criança, teve assim um caso assim muito complicado envolvendo a minha família e a família de um vizinho. No bairro que eu morava em São Paulo, na rua que eu morava, era um bairro de periferia, muito pobre. Então, na rua que eu morava, teve 3 famílias que se tornaram as primeiras famílias que moraram naquela rua. A minha família era uma delas. E um tio meu se casou com uma moça da outra família e tal, tudo passou um tempo. E um determinado dia teve uma briga forte lá e tal, e acabou uma das pessoas dessa outra família, acabou morrendo. Então, aquilo gerou assim, um clima muito complicado entre a nossa família, né? Nós tivemos que mudar de bairro por um tempo, tudo. Quando nós voltamos para esse bairro, para essa rua que eu já havia morado, que eu nasci, onde aconteceu todo esse problema, não tinha assim nenhuma inimizade entre as nossas famílias. Por quê? O meu pai sempre foi muito amigo dessa família. Os meus outros tios também sempre foram muito amigos. E poderia apagar o que aconteceu? Não poderia. O que o meu tio fez foi algo assim totalmente errado. E esse meu tio já é falecido, e eu posso dizer que infelizmente ele acabou pagando muito caro por esse erro, por esse pecado que ele cometeu. Mas até hoje nós somos amigos. Inclusive, quando nós éramos crianças, um dos meninos que a gente mais brincava junto, hoje ele também é pastor, também é pregador da palavra de Deus. A gente se fala às vezes pela internet.
E eu vejo assim, Deus trabalhando e fazendo algo grandioso na vida deles. Então, é isso que Obadias diz, e é isso que a gente deve contextualizar na nossa vida. Nós não podemos deixar as coisas que aconteceram antigamente, ela influenciar na nossa vida hoje, ou coisas que acontecem hoje, gerar inimizades e nos impedir de viver o plano perfeito e agradável de Deus para as nossas vidas. Entende? Essa é a mensagem de Obadias que a gente precisa guardar no nosso coração. Aqui vai falar na segunda parte do capítulo 4, vai falar a respeito do preconceito em nosso mundo. E aí vamos usar um pouco a respeito do exemplo de Jó. A exposição feita no capítulo 2 dessa unidade, sobre a mensagem do profeta Jonas, falei Jó, na verdade é Jonas, destacou um sério problema naquela época, o qual tem proliferado consideravelmente na atualidade, que trata-se do preconceito. Este mal se manifestou na marginalização de alguns indivíduos, como o pobre, o negro, o estrangeiro, iletrados, doentes, etc. Infelizmente, a gente vai ver que desde que o mundo é mundo, como diz o ditado, existe preconceito. Entende? Desde sempre existe preconceito. E em determinados contextos, acaba tendo uma certa... O preconceito ele gera uma imagem marginalizada. Ou seja, em determinados lugares, por o camarada ele é pobre e é negro, ele já é considerado como um marginal, como alguém que não presta, como um bandido. Entende? Em outros lugares, o cara que é um estrangeiro, ele é mal visto. Alguns lugares que você for, por exemplo, na Europa, na Ásia, você vai ver que brasileiro não é muito bem visto. Entende? Não sei se pelo jeito dos brasileiros se portarem, brasileiro é muito para frente, muito brincalhão, muito de estar próximo de tudo, de todos, e aí isso acaba gerando uma imagem não muito agradável, né? Então, estrangeiros são vistos. Outros lugares, pessoas iletradas ou pessoas analfabetas, doentes, enfim. Nós falamos aqui a respeito de algumas comunidades no Brasil. Muitas dessas pessoas, elas sofrem esse mal, esse preconceito, infelizmente por uma visão errada. E eu vou um pouco mais além nisso. Nós, principalmente nós como igreja, nós temos o costume de ter um certo preconceito com pessoas que não conhecem a Jesus e que vivem uma vida de pecado explícito. Um exemplo disso são os homossexuais. A gente vê um homossexual, vê um travesti, vê uma garota de programa, por exemplo, já temos um grande preconceito com isso. Não adianta falar que não tem e tal, tudo. Algumas pessoas podem não ter, alguns membros das igrejas, de modo específico, alguns líderes, algumas pessoas são um pouco mais maduras, elas entendem que realmente a gente não pode ter muito preconceito com essas pessoas. Muito, nem nenhum preconceito com essas pessoas. Mas a grande maioria das pessoas tem um certo preconceito. Entende? Você chega em determinado lugar. Eu conheço um camarada, ele é pastor, e uma vez ele contava a história de uma vez quando ele foi pregar numa igreja lá, que era de um pastor amigo dele, e ele disse que ele se vestiu de mendigo, pegou um monte de garrafa de véia, se sujou e ficou sentado na porta da igreja. O culto começou e as pessoas começaram a entrar e tal, e ele lá na porta da igreja começou a mexer, falou que os meninos correram atrás dele para xingar, tacar pedra nele. Começou o culto, ele entrou, sentou do lado de uma pessoa, falou que onde ele sentou fez uma roda em volta, abriu espaço assim, todo mundo saiu de perto. Aí ele foi lá para frente, e aí os diáconos já ficaram meio de olho, já tentaram tirar ele, ele jogou umas garrafas para os lados lá e tudo, e quando os diáconos começaram a tirar ele e tal, tudo aquele povo olhando torto para ele, falou que não teve ninguém, eu acho que só teve uma pessoa na entrada da igreja que cumprimentou, pegou na mão dele, abraçou ele, conduziu ele até um lugar dentro da igreja. As outras pessoas da igreja, ninguém, a pessoa quiseram se afastar dele, foi aquele negócio, ele sentiu na pele um preconceito contra um morador de rua. E aí, quando os diáconos, grande, forte, ele é pequenininho, magrinho,
Pegaram ele, já estavam arrastando ele para fora, o pastor pegou o microfone e falou, não, gente, para aí, esse aí é o pastor Renato, ele vai pregar hoje aqui na igreja. Aí ele falou a respeito dessa questão de amor, a respeito da questão da igreja dar um passo a mais, entende? Então, essa é a questão do preconceito que a gente precisa guardar no nosso coração. Nós não podemos deixar esse mesmo erro acontecer no nosso meio. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer na nossa vida também, ok? E a terceira parte é o como fala a respeito do culto sem vida. Ou seja, Miqueias, ele fala a respeito disso, né? Ele corrige as pessoas a respeito disso. A nota ressaltada pelo profeta Miqueias foi a formalidade excessiva, em detrimento da baixa espiritualidade nos cultos daqueles dias. Esse ritualismo tinha como suporte a idolatria, as falsas profecias, a exploração da fé, bases pagãs que tinham se misturado com interpretações errôneas da lei do Senhor. Ou seja, Miqueias ele não falou somente a respeito daquilo tudo que o povo usava, do legalismo, de muitas leis, usos e costumes, como a gente diz hoje. Mas ele falou também a respeito da baixa espiritualidade. Os extremos, na verdade, eles sempre são ruins, gente. Os extremos sempre são ruins. Nós vemos, assim, as pessoas viverem uma falsa espiritualidade, que era o que acontecia nos dias de Miqueias, mas, por outro lado, a gente vê também o formalismo, sabe? A formalidade em excesso. É aquela questão assim, tem algumas igrejas ainda hoje que também são por esse outro extremo, né? Que é o culto começa às 7 horas em ponto, aí a abertura, a oração de abertura não pode passar das 7h03, às 7h08 termina o primeiro louvor, aí às 7h13 termina o segundo louvor, até às 7h17 tem que ter dado os avisos, a mensagem começa às 7h32 e 45 segundos e vai até às 8h17 e 22 segundos. Quando você chega na igreja, você já recebe aquele papelzinho com o esboço da mensagem, ou seja, você já sabe que o pastor vai pregar, você já sabe o texto que ele vai ler, você já sabe os testemunhos que ele vai contar, as piadas que ele vai dizer, você já sabe tudo sobre o culto. O culto acaba, você vai embora, aquelas igrejas extremamente tradicionais, que você não pode falar nada alto, que você não pode nem bater palma, nem o carteiro não pode bater palma na porta da igreja, que já é pecado. Aquela formalidade excessiva, entende? Esses camaradas vinham um dia de culto na nossa igreja, que o Espírito Santo pega o pastor Emerson lá, que não consegue nem pregar, eles se escandalizam. Então, assim, muitas coisas têm servido para que a gente aprenda a respeito disso. Esse formalismo também é ruim, essa parte do excesso também, da falta de respeito, também é muito ruim. O que nós devemos fazer em relação a isso? Nós devemos sempre buscar o equilíbrio em Deus. Nós devemos sempre buscar o equilíbrio em Deus e lutar contra essas questões de preconceito, de formalismo, de formalidade, tudo aquilo que vai nos afastar do Senhor, a gente precisa ter em mente que nós devemos lutar contra até nos dias de hoje. Nós não podemos deixar as mesmas coisas que aconteceram com o povo de Deus no passado e que afastou o povo de Deus, acontecer com a gente hoje e nos afastar também. A gente deve lutar todos os dias contra isso. E quem é a nossa inspiração? O Senhor. Deus, ele é a nossa inspiração todos os dias. Você quer saída para algo errado que tem acontecido na sua igreja, que você tem visto? Não chega nas redes sociais e vai colocar no Facebook. Eu vou colocar no Facebook que o irmão lá tá traindo a esposa. Eu vou colocar no Facebook que o pastor, ele passou 3 minutos e meio a mais do tempo do culto. Eu vou colocar lá, vou reclamar, não sei para quem, que o louvor tinha que ter tocado só 3 louvor, era só 20 minutos de louvor, acabou durando 22 minutos.
vai até Deus, irmão. Vai até Deus, vai falar com Deus. Vai colocar tudo que você tem de reclamação, tudo que você tem de luta, tudo que você tem de batalha para enfrentar, vai colocar tudo diante de Deus. As coisas só melhoraram. O povo de Deus, eles só foram reconhecidos por Deus quando eles colocaram todos os seus preceitos, todas as suas lutas diante de Deus. Antes disso, Deus precisou corrigir, precisou exortar, precisou fazer o povo sofrer para eles aprenderem a dar valor em determinadas coisas. Levantou diversos profetas, entende? E você vai ver, ainda nos outros 2 capítulos, nas outras 2 unidades que nós vamos estudar, você vai ver que teve momentos que o povo realmente se voltou para Deus e tem momentos que eles não se voltaram. Então, o que nós devemos ter como lição para as nossas vidas? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar os mesmos erros do passado acontecerem novamente hoje na nossa vida. A gente precisa buscar ser alguém diferente. Os profetas, eles eram usados por Deus para isso, para trazer a mensagem de Deus ao povo, mas um detalhe, eles tinham uma vida totalmente diferente do povo. Então, um conselho que eu dou a cada um de vocês: busque essa vida diferente. Busque ser alguém diferente diante de Deus. Não se contente com a mesmice, não se contente com as mesmas coisas. Se você sempre for igual a todo mundo, você nunca vai ser diferente de ninguém. Entendeu? Então, se você quer ser alguém diferente, não seja igual. É meio contraditório isso, tem a palavra correta, mas é para que a gente possa aprender, para que a gente possa, assim, entender que existe uma maneira diferente de viver, a gente tem que olhar e tem que se desapegar dessas coisas diferentes, sabe? Tem uma palavra certa que me fugiu agora, Camila, me perdoe. Se você quer ser diferente, então busque resultados diferentes. Se você continuar com a vida do mesmo jeito, tá bom, eu vou ser igual a todo mundo, a igreja é desse jeito, porque o povo é desse jeito, as pessoas são desse jeito mesmo, e se contentar com isso, você não vai nunca ter resultados diferentes. C.S. Lewis sempre escreveu em os livros, e é uma frase muito antiga dele, que diz assim: coisas extraordinárias só acontecem com pessoas extraordinárias. Você quer resultados diferentes? Então, busque alguma coisa diferente, busque fazer coisas diferentes. Se você está passando por uma situação difícil na sua vida e você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Agora, se você quer algo diferente, então, o que é que eu estou fazendo que eu posso mudar? O que é que eu estou fazendo aqui que eu posso fazer de diferente para ter um resultado diferente? Entende? Quando você faz isso, quando você busca essa diferença na sua vida, então você vai ver que você vai ter resultados diferentes. Se você sempre vai para o trabalho no mesmo caminho e todo dia você bate no mesmo buraco, então desvia, faz uma manobra diferente ou vai por uma rua diferente, vai por um caminho diferente que você vai entender e você vai ver coisas que são diferentes. Amém? Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Era isso que os profetas levavam o povo a fazer. Eles levavam o povo a ter uma atitude diferente daquelas que eles já tinham. E é isso que a gente precisa buscar para a nossa vida hoje. Buscar uma atitude diferente daquela que nós temos tido. O povo todo estava se corrompendo. O povo todo estava fazendo o que era errado. Todo mundo estava sendo legalista, ou legalista ao extremo, ou tradicional e religioso ao extremo. Só que Miqueias, ele ouviu a Deus e ele levou o povo a ter uma adoração real e verdadeira a Deus. É isso que a gente precisa buscar na nossa vida. Não ser igual aos outros, não ser igual à multidão. A gente precisa ser diferente. É isso que esses profetas levaram o povo a entender. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Ok? Eu quero encerrar essa aula. Eu acho que a gente já está até passando do tempo. Vocês vão brigar comigo se eu passar mais do tempo. Mas é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se vocês que estão aí ao vivo me acompanhando, a Camila, o Max, se vocês querem perguntar alguma coisa, se porventura ficou alguma dúvida, vocês não quiserem falar agora, mas eu estou à disposição de vocês também, ok? Se você quiser falar alguma coisa, pode abrir o seu microfone aí,
a gente vai conversar. Se não, a gente conversa depois, a gente fala depois. Você pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o pastor Marcos e vamos esclarecendo, tirando todas as dúvidas, ajudando vocês aí em tudo que precisarem. Ok? Nenhuma dúvida? Então, vamos orar para encerrar a aula e vocês, mais uma vez eu digo, vocês podem me procurar quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, tá bom? Inclusive você que não participou da aula ao vivo e que depois vai assistir essa aula e quiser, nós estamos aqui disponível também, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento de aprendizado, obrigado por essa aula, onde o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu peço que o Senhor continue nos ensinando, Pai. Continue falando conosco, nos dando a oportunidade de aprender mais e mais. A tua palavra diz que o Senhor não nega sabedoria àqueles que pedem, não nega conhecimento àqueles que pedem mais conhecimento e buscam mais conhecimento do Senhor. Então, no nome de Jesus, nos ensine todos os dias. Não nos ensine apenas com as palavras, mas nos ensine a viver tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vemos na tua vida e na tua palavra, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos colocar em prática cada um desses ensinamentos, cada uma dessas palavras que temos compartilhado aqui. E que o teu nome seja engrandecido, que o teu reino seja divulgado e que a palavra do Senhor alcance todos aqueles que ainda nunca ouviram falar da tua palavra, aos perdidos e todos aqueles que necessitam do teu perdão e do teu amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Max, Camila, a Cat está por ali também. Estamos juntos, ok? Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.